para a nossa vida cotidiana, para o nosso aprimoramento. E mentalizemos, em especial, aos nossos irmãos que, em momento de fraqueza, em momento de desespero, chegaram à situação do suicídio. Esse mês, que é o mês de Setembro Amarelo, que é dedicado mentalizemos e vibremos pelo irmão Erasmo, um trabalhador da refinaria da RLAM, que ontem, durante a manhã, cometeu esse suicídio lá dentro da fábrica. Possamos dirigir a ele bons fluidos, boa energia, e que os espíritos socorristas possam ajudá-lo nesse momento crítico. Recebe, meu irmão, essas vibrações de amparo, para que você possa ser socorrido, trabalhado nesse momento muito complicado. Assim é que abrimos nossos trabalhos da noite de hoje, com votos de muita paz para todos. Convidando o nosso irmão Robson, que fará a abordagem justamente sobre o tema em pauta, suicídio na visão espírita. E aí eu vi ali, toda a vida é importante. Toda a vida é importante. Não ao suicídio. Com a palavra, nosso irmão Robson Ferrer, mais uma vez aqui conosco. Obrigado, Ari, pelas suas palavras de gentileza e de carinho. Ao tempo em que eu também dou meu boa noite a todos os companheiros aqui presentes do Centro Espírito Consolador, centro esse que eu tenho o maior carinho e respeito, pois que todas as vezes que lá estou, o acolhimento, a alegria de vocês para comigo é imensa. E hoje, em especial, de forma virtual, para nós falarmos sobre esse tema, que, conforme você disse, Ari, é sem dúvida alguma dos mais difíceis de serem falados, porque toca no nosso coração, em particular, quando nós vivenciamos esta realidade, quando não dentro do próprio seio familiar, mas entre aqueles com os quais convivemos, ou tínhamos uma convivência de proximidade, que é o caso que você traz aí do seu colega de trabalho, que permitiu-se adentrar a essa ação infeliz, saindo do corpo físico pela via do suicídio. E conforme nós veremos, não são poucos aqueles que assim o fazem, porque de acordo com a estatística, e veremos na nossa apresentação, mais de 800 mil pessoas se suicidam anualmente. Isso dá mais ou menos um percentual de a cada 40 segundos uma pessoa suicida-se no mundo. E aqui no Brasil tem crescido alarmantemente essa estatística, porque a cada 40 minutos uma pessoa também suicida-se no Brasil. E muito se tem discutido, em particular, nesse mês do Setembro Amarelo, que é uma campanha promovida no Brasil desde 2015,
na tentativa de chamar as pessoas quanto à necessidade de se discutir abertamente esse tema, quer seja dentro ou fora das casas religiosas, porque é uma temática que extrapola a religião, está dentro das academias, dentro dos espaços políticos e sociais nos quais nós nos movimentamos. Mas muito mais do que nós falarmos sobre o suicídio, a ideia é que nós reflitamos sobre a valorização da vida. E o que vai diferenciar a doutrina espírita das outras tantas religiões que nos apresentam esse tema, ou outros segmentos sociais, intelectuais, filosóficos e até mesmo científicos, é porque a doutrina espírita tem um plus a mais, que faz com que nós reflitamos não apenas sobre a saída do corpo, mas sobre a valorização da vida, a importância de nós estarmos, enquanto espíritos encarnados, no corpo físico, porque nós sabemos que existe a continuidade da vida. Diga-se de passagem, é um dos pressupostos básicos da doutrina, que é a imortalidade da alma. E mais do que essa imortalidade, é a continuidade da vida em que esses espíritos vivenciam os seus tormentos, como as suas alegrias, as suas felicidades ou as suas desditas, de acordo com tenha vivenciado a sua experiência corporal. E quando alguém se precipita a sair do corpo físico para o mundo espiritual, certamente estará assumindo consequências desagradáveis perante a lei de Deus. Porque, conforme disse Jesus, não sairíamos daqui sem que antes nós nos ajustássemos com a lei, e a cada um segundo as suas obras. Portanto, é imperioso, é premente, é urgente que nós assim o façamos. Uma discussão aberta, dentro do respeito que nos cabe àqueles que assim cometem a ação infeliz do suicídio, não para criminalizá-lo, mas para termos compaixão e misericórdia. Porque, no fundo, ninguém quer tirar a própria vida, como dizem, sair do corpo, porque aí está a primeira de todas as frustrações para aquele que assim o faz. É descobrir que o fato de ter morrido, saído do corpo, não significa dizer que ele se destruiu totalmente. Ele matou o corpo no qual até aquele momento ele se encontrava, transitoriamente. Mas ele sobrevive a esse corpo, levando consigo os tormentos que já vivenciava nele, e duplica-se, triplica-se, por conta da consciência de culpa. Porque ele vai viver dentro do tempo que ele ainda precisava estar no corpo, todos os tormentos, todas as imagens, todas as dores que ele agiu contra si mesmo, como sendo uma forma de autopunição, sem contar as consequências futuras para esse espírito, do ponto de vista corporal, quando este retornar a uma nova experiência corporal. Porque, como está lá também no Evangelho, predito por Jesus, aquele quem pela espada mata, pela espada morrerá. Então, com o mesmo instrumento que você se feriu, você estará esculpindo na consciência e, por extensão, no corpo, aquela ação infeliz. Daí porque nós vemos hoje, dentro do ponto de vista da nossa sociedade, quando não no próprio ambiente familiar, seres que adentram a elas, trazendo em si essas limitações, e que a gente muitas vezes se pergunta
onde estaria a justiça de Deus para que aquela criança, aquele ser, nascesse com aquela deformidade, com aquela limitação, com aquela dificuldade? O que teria feito ela para já nascer com essas limitações? Se olharmos tão somente pela horizontalidade do ser, veremos que Deus é injusto, porque não tem nada que justifique que uma criança nasça deformada, ainda que cientificamente se traga como justificativa a questão dos genes, a questão neurológica, por exemplo, a questão física, orgânica. Existem várias razões e justificativa para tentar explicar o caso, a situação. Mas, embora todas respeitáveis, a gente precisa compreender que naquele corpo há um espírito que está como nós outros, que até esse momento não praticamos ação suicida, é um devedor a mais com a lei de Deus. E ele traz consigo, dentro da sua conformidade corporal, o estrago, o erro cometido na sua última, quando não nas suas últimas encarnações. Porque espíritos existem que precisam de muitas reencarnações até que ele possa se ressarcir totalmente com aquele ato, com aquele débito cometido algumas reencarnações. E vai dizer Trigueiro, no seu livro, Viver é a melhor opção, de que ninguém quer sair da vida. O que as pessoas querem é fugir ou libertar-se dos seus sofrimentos. Porque as causas, elas são inúmeras. Elas são as mais variadas. Por isso que não dá para a gente apontar o dedo. Por isso que não adianta a gente querer culpar e dizer que Deus vai castigar. Porque, como já disse Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a alegria de ser o que é. E ninguém garante que nós outros já não cometemos o ato suicida em outras experiências. Hoje, já propalamos a ideia da valorização da vida. Hoje, nós já defendemos o direito de estar no corpo, de não a prática do aborto, da não a prática da eutanásia. Nós já buscamos ampliar a consciência das pessoas quanto ao valor da vida, em que pese, que vai dizer André Luiz, que o contingente de espíritos que chegam ao mundo espiritual na condição de suicida indireto é maior do que aqueles que adentram esse mesmo mundo espiritual na condição de suicida direto, como foi o caso dele. Porque a ciência, os órgãos estatísticos só computam, só validam aqueles que, é exemplo do seu amigo, e aqui com todo respeito, trazendo ele como exemplo, agiu violentamente contra si, que pode ter sido por um tiro, pode ter sido por uma bebida, pode ter se lançado de uma altura e se espatifado no chão, ou qualquer um outro expediente que se utiliza para evadir-se do corpo físico. E aí configura-se, do ponto de vista estatístico social, o suicídio. Mas essa mesma estatística diz que existe um percentual 2 vezes maior para aqueles que tentam o suicídio e não conseguem. Muito possivelmente, e ainda com respeito a essa figura, a esse nosso irmão, ele deve ter tentado algumas outras vezes e não deve ter conseguido a coragem suficiente, tal qual ele tivera, ou em um estado de insanidade, para agir desta forma. Porque existe um mito, ainda hoje na sociedade, que quem se mata é um herói. E, na verdade, não é um herói. É uma alma que estava pedindo socorro, que estava desesperada, que estava angustiada,
que não tinha um norte, uma direção, que apesar de bem constituída, muitas vezes, do ponto de vista social, do ponto de vista financeiro, mas não tinham o que era necessário para atender às suas demandas internas e viver em busca desse refrigério para a alma. E talvez não tenha encontrado o suficiente para abrandar toda a dor e todo o sofrimento que vivenciara silenciosamente. Tal qual ouvíamos recentemente em uma outra live sobre o tema, porquanto já falamos algumas vezes esse mês a respeito da temática, é o grito do silêncio. Porque eles gritam, mas não são ouvidos. E quando ouvidos, não são reconhecidos e aceitos. Porque dizem que quem diz que vai se matar, não se mata. Que é outro mito. Porque quem quer se matar, se mata. Então não adianta dizer que vai se matar. Mas quando, na verdade, ao expressar esse desejo de insatisfação, de desgosto da vida, como o próprio Kardec vai trabalhar na quarta parte do Livro dos Espíritos, quando vai tratar das esperanças e consolações, e em particular nas penas e gozos terrestres, ele vai tratar do tema desgosto da vida e suicídio. E olhe que Kardec, veremos algumas delas, nos apresenta inúmeras perguntas e respostas trazidas pelos espíritos que o ajudaram na composição do livro, que são extremamente significativas para a gente repensar a conduta, para a gente reavaliar o comportamento. Pois que, voltando à ideia dos suicidas indiretos, muitos são aqueles, 3 vezes mais no dizer de André Luiz, ou alguns outros autores espirituais, é maior, porque o próprio André Luiz retornara à pátria espiritual na condição de suicida. Porque não se matou diretamente, mas viveu de uma forma desrespeitosa, com a chamada gula, que é um dos 7 pecados. E quantos outros estão aí vivendo sem um sentido, sem um norte, que estão vivendo de uma forma de muita adrenalina, de uma forma desrespeitosa, arriscando-se nesse trânsito de meu Deus que nós conhecemos tão bem. Quantas dessas mortes, que morrem muito mais gente ao longo do ano pelo trânsito do Brasil do que matou até hoje a Covid-19, e que nós fizemos todo esse movimento em torno da proteção, do cuidado, do valor da vida, mas que não fazemos muitas vezes essas campanhas, esses direcionamentos, esses isolamentos para conter o índice de mortalidade no trânsito, como também o é no que se refere às bebidas alcoólicas, como é na questão da criminalidade, quantas pessoas morrem de balas no Brasil, de assassinatos, é uma verdadeira pandemia. Nós estamos vivendo já há muito tempo muitas tantas pandemias sociais, mas que nós não olhamos diretamente porque não nos toca, a não ser quando isso acontece. O que diferencia desta das outras pandemias é que agora a gente não sabe onde está o inimigo. E ele não escolhe classe social nem condição financeira. Ele é coletivo. E isso faz com que as pessoas temam, porque nesse momento, ou ao sair de casa, indo para o trabalho, seja de ônibus, seja de carro, eu possa estar sendo acometido pelo vírus. Ao tocar e apertar a mão de uma pessoa, porque ninguém garante que ela não seja, de alguma sorte, um transmissor, ou eu ser para ela. É como diz a campanha, não basta se proteger, mas é preciso também que proteja o outro, porque a gente não sabe de que lado ele está, quando não está nos dois. E você vai repassando, porque é assintomático, para outras tantas pessoas. E aí, muitos desencarnam por conta dessas pandemias aqui citadas aligeradamente,
e que são considerados pelos espíritos como suicidas, porque não valorizaram a vida, porque não a respeitaram, porque não viveram integralmente dentro do sentido de viver, com um olhar para a nossa construção espiritual. E nesse quesito, incluamos também os espíritas, porque existe um percentual de religiosos e de espíritas que também se suicidam. E aquele que se diz seguir Jesus, aquele que diz que professa os seus ensinamentos, como poderia incorrer nesse engano, nessa ação infeliz? Uma vez que sabemos que só Deus tem esse direito de nos tirar dela, em que pese que ele também não tira ninguém, porque as suas leis instituídas, eternas, divinas, é que regulam a harmonia. Ele nos dá o que nós chamamos na doutrina do tono vital, do fluido vital, que é o tempo necessário para viver na vida e, dentro de um processo natural da lei de destruição, retornarmos ao mundo espiritual, sairmos dele, do físico. Porque nós somos espíritos de passagem pelo corpo. E é preciso que nós compreendamos isso para estar no corpo, dentro daquilo que foi combinado no mundo espiritual. Quem é que não conhece as histórias de André Luiz e aquela em particular sobre a questão da reencarnação, do planejamento reencarnatório, o trabalho que dá para os espíritos reencarnarem? Há todo um planejamento, em particular, no nosso estágio evolutivo, embora cada reencarnação seja diferenciada. Mas existe um planejamento maior, geral, no qual determinados pontos são estabelecidos que nós precisaremos viver quando no corpo, em que pese que tudo o que aconteça é sempre uma escolha do espírito. Pois que ninguém é programado, do ponto de vista espiritual, para nascer e suicidar-se. É sempre uma escolha do espírito que nele está. Que na maioria das vezes, Arivaldo, Carlos, Thalita, Francisco, Raimundo, Moacir, Mário, Alcione, Jaciares, que eu vejo, viu? E os demais outros, em que pese que, do ponto de vista da liberdade de escolha do livre-arbítrio, podemos evadir em uma atitude infeliz. Porque dizem os espíritos que, na maioria das vezes, e veremos, é por uma questão de rebeldia, de não aceitação da prova. Assim como ninguém nasce para matar, ninguém nasce para tirar a própria vida, para sair do corpo. Porque, conforme dissemos, somente a lei de Deus nos favorece quando da lei da destruição. Quando eu a faço de forma abusiva, estarei implicado com a lei. E mais cedo ou mais tarde, em que pese as atenuantes ou as agravantes, serei chamado a corrigir aquele delito. Todos pensamos na possibilidade dessa evasão do corpo, em particular nos nossos dias, por conta, supostamente, da pandemia. E eu tenho dito sempre que possível, a pandemia, quando falamos desse tema, e ele está em voga, claro, não poderia ser outra ainda, a pandemia só veio mostrar ou espelhar aquilo que já éramos e que não tínhamos coragem de ver e de reconhecer. Porque a pandemia não traz ansiedade, a gente ouve os noticiários, não traz depressão. A pandemia não traz violência, agressão. Quantos são os casais que se autoagridem, que se agridem fisicamente, supostamente por conta da pandemia? A pandemia não faz isso. A pandemia apenas reforça, a depender daquela alma que ali está, aquilo que nós já tínhamos e que nós buscávamos válvulas de escapes para tentar negar aquilo que tínhamos. Saíamos muito, estávamos muito atarefados, não tínhamos tempo para nada, chegávamos super cansados, íamos dormir, tomávamos a nossa cervejinha, comíamos
desbragadamente, fazíamos um monte de excessos que muitas vezes resultava em uma morte prematura, logo suicida indireto, e veio mostrar que nós éramos assim, impacientes, intolerantes, revoltados contra a vida, sem sentido, sem norte. A pandemia hoje apenas nos mostrou o espelho, em que pese também é sabido por todos, não é nem a primeira, como não será a última. Em toda a história da humanidade, na época do Cristo, na época de Moisés, e em todas as épocas, Evani, nós já vivenciamos a pandemia. Enquanto os espíritos, nesse processo cíclico de idas e de vindas. E eu preciso ter essa consciência, essa maturidade, para que a gente possa se colocar consciente na vida, para que esta seja uma oportunidade de crescimento espiritual, de autoencontro, de autopercepção, que nos dê uma oportunidade da gente refrear os nossos impulsos, para que a gente reflita sobre esse novo normal que está por vir e que fará parte de uma nova realidade social em breve, não imediatamente após a suspensão desse isolamento social e do que foi decretado pelos órgãos governamentais, pelo Ministério da Saúde. Depois que tirarmos as máscaras, já não usarmos mais o álcool gel, já não mais nos separarmos 2 metros de distância um dos outros, quando já pudermos estar de volta aos estádios, né, Ari? Torcendo pelo Bahia, agitado, gritando, xingando. Porque a pandemia, ela vai continuar. Porque a depender do comportamento que nós adotemos, outro vírus, e aí disse que já tem uma segunda onda do Covid-19 já próximo. A minha hoje, como é o nome dela? Jéssica Senra, me parece que é o nome dela, da repórter do BATV, meio-dia. Ela diz assim, ainda nem terminou a primeira fase, mas já tem uma segunda, por conta do comportamento inadequado das pessoas. Fazendo a reportagem quanto a isso, das pessoas já estarem como se a pandemia e a Bahia estava naquela realidade estacionada, a posição do Estado, teve uma baixa, foi para o estacionado e agora está no vermelho. Porque na medida que vai afrouxando as leis, as regras, as pessoas abusam, desrespeitam. Isso mostra, desde já, que não estamos preparados para esse novo normal que tanto se propaga. E que certamente não virá em 1 mês ou 2 depois dessa pandemia passar, supostamente. Porque Jesus disse lá atrás, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque herdarão a terra e serão chamados filhos de Deus. Ou a gente vivencia essa proposta crística, ou as pandemias virão cada vez mais assoladas, se posso usar a expressão, nos chamando a atenção quanto à mudança. Porque não é uma mudança para fora, é uma mudança de dentro para fora, que se repercutirá no comportamento, nas atitudes, nos pensamentos, na conduta, independentemente de termos ou não a pandemia declarada. Porque se ela existe, é porque nós a atraímos para dentro do nosso contexto social. É o que Divaldo Franco já disse através dos espíritos. O vírus não caiu de paraquedas, não surgiu do nada.
Fomos nós que o construímos como tantos outros, pelo nosso psiquismo, pelos nossos pensamentos, que tem levado os indivíduos à morte prematura, em que pese que todos estejam incursos na lei, os que saíram, e nós respeitamos todos eles, claro, e é preciso combate no sentido da manutenção da vida, mas todos que foram acometidos do vírus e que desencarnaram, desencarnariam da mesma forma. E muitos desses na condição de suicida. Parece que foge do tema, mas está tudo dentro do tema. Porque nós vivemos de forma suicidas. Pela atitude de viver que ainda temos. Mesmo nós espíritas que temos esse livro conhecido de todos, o livro dos Espíritos, que já o lemos, que já o discussamos, que conhecemos todas as 1019 ou 18 perguntas, mas que nós não ainda, raramente, quase nunca, nós internalizamos. E a época de Kardec não era diferente da nossa. Porquanto, se assim não fosse, ele não teria trazido no volume de perguntas que ele trouxera o tema. E aí eu vou compartilhar com vocês, vou ver se eu consigo, viu? Eu peguei uma ajuda aí de alguém, que eu não me recordo agora o nome, e que me assessorou. Eu vou ver se eu consigo partilhar essa tela para a gente conversar um pouquinho a partir dessa realidade. Ele disse apresentar tela inteira, é isso? Deixa eu ver se vai. Compartilhar, mas não é isso que eu quero compartilhar, não. Deixa eu ver o que eu vou compartilhar. E agora me ajude. Ah, tá aqui, acho que é isso aqui, né, que eu vou compartilhar. Você clica em apresentar tela. Peraí. Eu tenho que apresentar. Onde é que tem isso? Naquele botão que você falou? Deixa eu... Isso, naquele botão que eu te falei, que eu mandei a foto. Mas aqui não tem, não. Aqui só tem tela inteira, uma janela. Pronto, você clica em tela inteira. Tá. E agora, onde é que eu acho... Porque estou vendo só de vocês. Você está vendo, clicando em tela inteira? Cliquei. Pronto, agora você seleciona aí o quadradinho com a reunião. Aí embaixo aí vai ficar verde embaixo um botão e você aperta compartilhar. Mas eu vou compartilhar o quê? Vai compartilhar a sua tela inteira agora. Agora a gente está vendo tudo que você está vendo. Então você vai lá embaixo no PowerPoint. Isso. Agora. Clica aí. Só abrir o PowerPoint. Maximize. Assim? Pronto. E agora você bota a apresentação de slide. Eu já botei. Pronto. A gente está vendo. Mas vocês estão me vendo? Eu não vejo vocês. Pode ser assim mesmo? Pode ser, eu estou te vendo. Então, a gente beleza. vê pequenininho, mas a gente vê. Então, beleza. Então, a partir de agora, obrigado. Como é seu nome que eu esqueci? Matheus. Matheus, é isso mesmo. Obrigado, Matheus. Então, a partir de agora, eu quero apresentar com vocês, eu já fiz a palestra algumas vezes aqui no Meet, até pelo Consolador, logo no início da pandemia, me parece. Mas até então não tinha experimentado, até a nível de trabalho, eu estou sempre usando o Meet, mas eu nunca fiz a apresentação com tela cheia, só em outros espaços. Mas, enfim, a partir de agora a gente vai apresentar para vocês algumas ideias que nós preparamos a respeito do que diz o Espiritismo a respeito da questão do suicídio, tá? Para a gente começar a ter uma noção mais direcionada para o que pensa o Espiritismo. Qual é a visão do Espiritismo sobre o suicídio? E aí a gente precisa entender que é um outro mito aqui, que não se deve falar sobre o tema. Então, quando a gente trata desse livro, Viver Ainda é a Melhor Opção, de André Trigueiro, ele começa falando exatamente no primeiro capítulo sobre a postura da mídia com relação à temática.
Porque poucas vezes nós vemos, de fato e verdadeiramente, a discussão do assunto. Em um programa televisivo, em um programa de auditório, porque a gente tem receio, dizem, de uma forma de mito, de que se falar do suicídio, as pessoas vão querer se matar. Penso que não. Então, todos dizem que falar é a melhor solução. E aí não é falar por falar, é falar embasado dentro de conceitos reais que sensibilize, tal qual nós fazemos na Casa Espírita, que tem sido um aporte para muitos que buscam esse consolo, essa ajuda, essa orientação, que chegam, nós como entrevistadores ou atendentes fraternos, termo atual, e recebemos pessoas que dizem que pensaram naquele dia suicidar-se, que não fizeram isso porque lembrou da mãe, porque da filha, mas está sob a ação de a qualquer momento cometer o suicídio, e são esclarecidos, passam por um tratamento, por desobsessão e conseguem refrear o impulso, e aí a gente percebe a importância de um conceito da doutrina espírita em nossas vidas, para que a gente possa validar e entender essa realidade, porque ela amplia a noção de vida, nos esclarece o motivo da dor, e aquele desgosto da vida começa a ser amenizado, porque nós colocamos outros objetivos. Nós passamos a ver a vida com outro olhar. Então, qual seria a visão do suicídio, dentre outras possibilidades? A que não esta, que falar é a melhor solução. E a gente precisa ter esse olhar para dentro de casa, porque muitos que convivem conosco estão vivendo esse grito silencioso, esse estado interno de querer sair da vida. Quantos de nós, os presentes na tela, já não passou pelas nossas cabeças o desejo de sair da vida, porque não tem sentido, é todo dia a mesma coisa, esse cansaço, e a gente vai se enganando para tentar amenizar a dor e o sofrimento que carrega, mas não senta, não discute, não coloca à mesa, não busca auxílio, porque diz que espírita não pode fazer tratamento na casa espírita, porque senão as pessoas vão achar que não tem sentido, como um palestrante, por exemplo. Como é que um palestrante pode fazer um tratamento espiritual? Está em um encontro com Jesus para quem fez lá na casa. Se ele está ali, é porque ele está tão doente quanto eu. Então significa dizer que esse tratamento e essa doutrina não tem sentido, senão ele não estaria ali. Mas a gente não pensa, muitas vezes, que nós somos também frágeis. Nós somos doentes. Nós somos necessitados do tratamento. Porque também nós não falamos com receio de que as pessoas não acreditem nisso. Não aceitem. Pode o Espiritismo prevenir o suicídio? Não tenha dúvida, e falamos aqui rapidamente. Sim, o Espiritismo, se bem compreendido, é um preservativo da loucura do suicídio. Não impede que ninguém se suicida, porque é sempre uma escolha individual. Isso é fato. Mas nos instrumentaliza do ponto de vista cognitivo, racional, espiritual, para que evitemos a ação infeliz. Porque, de alguma sorte, percentualmente falando, todos aqueles que cometem um suicídio hoje é porque, em algum momento, nas próximas, como nas mais distantes, também suicidaram. Porque traz no psiquismo aquela ação infeliz. E o gênero de prova não é para se matar de novo ou sair da vida. É para se manter integrado na vida. É para sustentar aquele momento difícil, mais ou menos no período em que ele cometeu o delito na encarnação anterior. Mas durante toda a vida é perseguido por aquele pensamento, por aquela ação. E se tiver sob ação espiritual obsessiva, antecede, muitas vezes, o retorno à pátria espiritual. Ou enlouquece, ou comete uma série de desatinos, quanto aqui já foi explicitado. Então, é um preservativo porque esclarece, norteia,
mas deixa cada um livre para fazer a sua própria escolha. E aí vem essa tela que eu acho bem legal, e que nós espíritas não fazemos, não engrossamos esse percentual. Cerca de 90% dos suicídios podem ser evitados. Quanto mais falamos sobre o assunto, mais pessoas conseguimos ajudar. Conseguiremos. Nesse ponto, uma salva de palmas. Sempre que eu apresento o tema, eu faço questão de fazer esse reconhecimento para o CVV. Porque o CVV, esse Centro de Valorização da Vida, é que 24 horas no dia, nos 365 dias do ano, trabalham nesse sentido. De diminuir, de prevenir o suicídio. E nós espíritas na casa espírita, e eu palestrante, e eu doutrinador, e eu defensor da doutrina dos espíritos, quantos eu consegui tirar da ação suicida? Porque até mesmo eu, e esse é algo real, eu não posso fazer a pessoa acreditar no valor da vida se eu não acredito nela. Se eu não a vivo profundamente essa realidade. Percebem? Então a gente precisa também parar para pensar sobre isso. Qual é o seu tono vibracional no que se refere a esse impulso de viver? Porque a gente também está vivendo, faz do espiritismo como a gente faz do trabalho espírita, ou do trabalho remunerado. A gente vai trabalhar sem nenhuma paixão, sem nenhum interesse, sem nenhuma causa, desprovido de sentido, é como uma obrigação, para não chamar a gente de vagabundo, de desempregado, né? De que não quer nada com a vida, a gente vai trabalhar sob os empurrões, porque a gente vive assim. E a gente vê isso claramente pelas escolhas que fazemos na vida. O que nos faz feliz, o que nos dá prazer, o que nos alegra, se é que a gente pode dizer que nos alegra. Porque são subterfúgios que nós ainda utilizamos, escapismos, para o não enfrentamento do que somos verdadeiramente. E aí nós vamos encontrar, conforme dissemos, o tema no Livro dos Espíritos, Desgosto da Vida, nesse capítulo 1, Penalidades e Prazeres Terrenos, onde é trabalhado esses temas que vocês veem aí em tela. O último, Kardec deixou, desgosto da vida, suicídio. Mas o próprio medo da morte, as uniões antipáticas, as decepções, as ingratidões, as afeições destruídas, quantas pessoas se matam porque perderam os seus entes queridos, porque os relacionamentos conjugais que já estavam separados, de fato aconteceu, ou aconteceram. Porque estamos vivendo uma felicidade aparente. E sabemos que o mundo não é capaz de nos dar uma felicidade real. Então, eu diria que todos esses subtópicos que antecedem o desgosto da vida é um prenúncio para o suicídio. E tem esse texto muito interessante que diz assim: a morte não existe, que é como falamos também. É a grande frustração. O espírito, sendo imortal, não passa nunca pelo período de extinção. Sendo assim, compreendemos que aquilo que morre é o que é mortal em nós, o corpo. Mas a gente acha que a gente é apenas o corpo. Quando se diz que vai se matar alguém, homicídio, na realidade, do ponto de vista do espírito, e a gente nunca pensa assim, ou quase nunca, está se dizendo que pretende retirar daquele espírito o corpo no qual está encarnado naquele instante. É bem legal pensar assim, né? Rapaz, você não vai matar ninguém, você vai tirar do corpo, como a gente tira da casa, né, por conta de um despejo, né? A lei impõe que a gente saia das nossas casas porque está devendo o aluguel, porque não pagou coisa que valha, que devolva o nosso carro porque não pagamos a prestação. É a mesma coisa com o corpo.
é um aluguel. Então, assim, na verdade, você está tirando daquele espaço físico, a sua casa, o seu corpo, o seu vestuário, o espírito que estava nele. E aqui são alguns aspectos, que eu não vou ler todos, que podem configurar-se a depender do espírito nesse corpo, a cometer ou sujeitar-se ao suicídio. Vou pegar apenas 2 de cada, só para contemplar a tela. Em doenças mentais, pode ser a depressão, como pode ser o uso de álcool e outras substâncias de transtorno da personalidade, esquizofrenia. E quantos são que desencarnam na condição alcoólica? Dos transtornos bipolar, da depressão, que é em si um suicídio indireto, porque não estão vivendo a vida. No aspecto social, o desemprego hoje, por conta da pandemia, as empresas estão falindo aí a rodo. E quantos são aqueles que estão sendo desempregados também? E aí tem todas essas especificidades que podem levar o indivíduo ao suicídio. No aspecto psicológico, que talvez seja o mais grave e que desestrutura os outros, a perda recente, pouca resiliência, né? A questão de ter sido abusado do ponto de vista físico e sexual, na infância, a desesperança, a falta de sentido, de futuro. Quantos estão vivendo uma vida de hoje, dentro de suas casas, bem imobiliadas, sabe? No 15º andar, com toda uma segurança predial, um carro na garagem, 1, 2, que mexe com os olhos daqueles que não têm nada desses bens e que se suicidam. São encontrados no dia seguinte mortos. Isso mostra que coisas materiais em si não nos garante a permanência no corpo físico, porque estão desiludidos, estão com desgosto da vida. E aí vem essa que diz: o Espiritismo mostra que a responsabilidade pela vida espiritual, que inclui a experiência da vida física, aumenta, ou seja, a espírita entende a importância de se preservar a vida pela oportunidade ímpar que esta constitui em termos de evolução. Porque é um bem, é um patrimônio divino que ele nos autoriza, nos oportuniza. André Luiz, lá pelo ido de 1950, 40, em um dos seus livros romanceados, psicografado por Chico, já dizia que a população de espíritos desencarnados, aguardando uma oportunidade de encarnar, é 3 vezes maior do que a população de encarnados. E podem ter certeza absoluta, porque naquela época a família era constituída de 15 filhos. Eram sempre famílias grandes, se não fosse grande, não tinha virilidade, masculinidade, era uma cultura da época. Quanto mais filho, mais viril, mais masculino, mais isso e aquilo. E hoje que só tem um, quando muito 2. E hoje que está todo mundo se fechando para ninguém nascer. E hoje com a pandemia que estão morrendo tantos. Então deve ser mais, se ele fosse atualizar a escala, ia dizer que era 6 ou 7 para 1, quando não mais. E esse relatório é bem interessante hoje, pena que o tempo não permita para a gente, sempre quando eu falo disso, nunca consigo chegar ao final, mas enfim, é um aperitivo, vamos chamar assim, sem álcool, claro. Em relatório publicado na cidade de Genebra, a Organização Mundial de Saúde divulgou um dado alarmante. 1 milhão de pessoas por ano cometem suicídio, um número maior do que o total de vítimas causadas por guerras e homicídios, o que não deixa de ser também uma pandemia. Se o número de suicídios é alto, que diremos do número de tentativas? Cerca de 20 milhões por ano. Anotem isso. A Organização Mundial de Saúde estabelece 20 milhões de tentativas de suicídio no ano. Muito maior do que muitos países da Europa, do próprio Brasil. Digamos que sejam os 5 Brasis
que tentam suicídio. E por aí vai. Ou mais, viu? Porque eu não sei nem a conta dos quantos são. Mas para fechar, e o que é mais assustador, o suicídio é em todo mundo a segunda causa de morte entre os jovens, adolescentes, de 15 a 19 anos. Ou seja, quanto mais cedo, atualmente, e a gente vê isso, quem trabalha em educação, quem trabalha com jovens sabe bem disso. É como a gente diz, é uma juventude perdida, embora a gente não deva tomar isso no seu aspecto geral. Mas a gente percebe que um contingente grande está sem sentido. Vejam aí as drogas, a prostituição, as alienações, as bebidas, porque a mídia foca em quem? Nos jovens. Não para que eles tenham sentidos, ainda que uma parte dessa mesma mídia assim o faça. Que grupos sociais estimulem o trabalho dos jovens, que procurem dar educação. É verdade, está tudo misturado, juntos e misturados. Mas que ainda se expressa em maior número ou com maior visibilidade, queira ou não, é o lado sombrio. E é fato. E aí vem a pergunta para a gente contemplar pelo menos esta, que é de número 943, que eu ia começar com ela, viu? Trouxe o livro para começar com ela, mas fui falando, fui me deixando levar. É quando Kardec questiona, e o que abre a série de perguntas desses subtópicos, desgosto da vida e suicídio. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos razoáveis? Sem motivos razoáveis. A exemplo desses jovens que estão muito bem aparelhados do ponto de vista tecnológico, social, familiar, educacional. Aparentemente, não tem dificuldades. Não deveria estar desgostosos da vida. Muito pelo contrário, deveria estar pulsantemente com desejo de viver. Até por conta da idade. Mas a própria idade, às vezes, pode ser uma das causas. Pelas incertezas do futuro, pela falta de pertencimento, pela falta de apropriação familiar, afetiva, pelos medos que carregam em si, que já trazem de outras existências, por aí vai. E os espíritos disseram a Kardec, e olhe como isso é importante, efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da satisfação plena de seus apetites e vontades. E hoje, na nossa sociedade, por conta de que não se deve ter trauma, ou dizer não para não criar trauma, a educação privilegia tudo que a criança e o jovem quer. Então, a satisfação plena dos seus apetites e vontades, normalmente do umbigo para baixo, no dizer de Joana de Ângeles, das coisas frívolas, sensoriais, orgânicas e sexuais, e do tédio. Como é um tema que deveríamos abordar mais repetidas vezes, o tédio. Para aqueles que exercem suas atividades com um objetivo útil e de acordo com suas aptidões naturais, referindo-se ao trabalho, o trabalho não tem nada de árido e a vida escoa mais rapidamente. E quão são poucos os trabalhadores que assim o fazem? Por várias razões que o tempo aqui não permite a gente discorrer. Suporta as contingências da vida com mais paciência e resignação, quanto age tendo em vista uma felicidade real, mais sólida e mais durável que espera. É o que Jesus chamou dos bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É a chamada resignação ativa. Não teremos uma felicidade plena, mas eu tenho consciência de que posso ser feliz naquele pouco que eu tenho. É como diz um ditado também, pouco com Jesus ou com Deus é muito, muito sem Deus
é nada. Mas ainda assim a gente escolhe o muito sem Deus. E entramos nesse tédio, nessa visão árida da vida. E Emmanuel, no livro Consolador, ele faz esse apontamento sobre o tema. Cada existência no mundo em que vivemos constitui-se de desafios, porque estes são indispensáveis ao nosso progresso. Todos somos chamados aos desafios da vida. Não tem esse que assim não seja, porque a vida ainda é feita de desafios, de superações, de transformações. Fugir a eles, dos desafios, desertar da vida, abandonar o curso de uma existência pela via do suicídio, só ampliam, jamais aliviam os amargores da vida. Eu penso que essa tela, apesar de outras tantas que ele traz, a exemplo da seguinte, rapidamente para encerrar: o homem tem o direito de dispor de sua própria vida, de tirar a própria existência física? Os espíritos disseram: não, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. E quantos são aqueles que transgridem essa lei? Ou poderíamos ampliar: quantos são aqueles que estão transgredindo a lei de várias formas disfarçadas e que levam muitos deles também ao suicídio? A pergunta seguinte é: o suicídio não é sempre voluntário? E aí dizem os espíritos: o louco que se mata não sabe o que faz, mas nem por isso deixa de ser corresponsável pelo ato, porque ele se permitiu enlouquecer, porque ele não construiu dentro de si o alicerce da fé e da confiança em Deus. Porque aqueles transtornados, desesperados, que estão ali depressivos e que tomaram aquela quantidade de remédio porque assistiu em um filme, em uma televisão, porque foi autossugestionado, não tinha, poderia ter tido em última ação, sem julgar a ação precipitada, ter buscado ajuda, orado, poderia ter se segurado ali no colchão, gritado, sabe, esperneado, chorado, adormecido, chamado por Deus, porque o auxílio vem, é uma das perguntas e respostas. Mas nós não fizemos. Conectados com o passado infeliz e as mesmas ações, nos precipitamos à mesma ação no hoje. Por isso, amigos, que cada vez mais nós buscamos trabalhar essa temática. Eu vou interromper por conta do tempo. Gostaria até de seguir. Então, a gente precisa compreender, a gente precisa valorar o momento presente. E o momento presente também da pandemia, para a gente reesculpir, se posso usar também essa expressão, para a gente fazer uma nova reengenharia de nós mesmos, para que esse normal que não virá amanhã nem depois, mas que pode ser construído, fiado, entre as quatro paredes da casa, na construção de uma sociedade melhor, mais saudável, psíquica e emocionalmente, quando nós começamos por dentro de casa, com os nossos entes queridos. O convite de voltar para casa não é apenas a casa física na qual nós estamos aquartelados, aprisionados, mas a casa interna, que há muito tempo, talvez em algumas tantas reencarnações, não reconhecemos. E aí, para encerrar, eu me lembro aqui de uma música de Roberto Carlos. Me veio aqui, não vou dizer que foi intuição, mas me veio aqui de imagem. Quando ele dizia assim, um portão: eu voltei agora para ficar, porque aqui é o meu lugar. Pensemos desta forma. A pandemia, a exemplo dessa música de lá de 1980, de Roberto Carlos,
é um convite para que nós, espíritos, digamos a nós mesmos: que bom que ela veio. Quem que pese as mortes, as dores, os sufocamentos e tudo que nos trouxe de sequelas do ponto de vista da dor, da separação, do distanciamento, da falta do abraço, mas trouxe coisas positivistas, muitas. E uma delas, o reconciliamento, a reconciliação com nós mesmos. Então, amigos, companheiros do Consolador, voltemos, qual dissera Roberto Carlos, para ficar, porque aqui no coração é o nosso lugar. E certamente, confiantes em Deus, seguros da premissa de que a vida continua, nós não nos afadigaremos por muitas coisas. Nós viveremos confiantes em Deus, porque em Deus nós vivemos. No mais, muita paz, muito obrigado a todos e uma feliz semana e uma feliz pandemia para todos nós. Que saiamos dela conscientes daquele que tomou para si como divisa os ensinos de Jesus. E quem está com Jesus não precisa temer nada, porque ele está no leme das nossas vidas. Obrigado a todos e até a próxima. Lembrando, rapidamente, pessoal, 30 segundos, não poderia deixar de fazer esse convite para que vocês participem da nossa Semana Espírita, que está acontecendo do dia 1º ao dia 10. Vou mandar o cartaz para a Thalita e para essa menina que agora estou vendo aqui, e para que vocês divulguem entre vocês. A Semana Espírita, lá no YouTube, do qual nós estamos conduzindo. Pessoas 10 do movimento vai estar falando sobre Allan Kardec e o Espiritismo. Se tem alguém aqui que ainda não se inscreveu no Roteiro Espírita no YouTube, sem o acento no i do Espírita, que por favor faça e nos ajudem a ter uma maior visibilização. Tá bom? No mais, um beijo no coração e até a próxima, com Jesus no coração e Kardec na mente. Obrigado a todos. Valeu, meu irmão Robson.